Na cirurgia de hérnia de disco cervical, existem pelo menos 3 opções cirúrgicas. A descompressão isolada por via posterior, por trás do pescoço, a artrodese cervical, com enxerto, placa, parafusos ou enxerto com parafusos, e também a artroplastia, a substituição do disco intervertebral. Mas afinal, qual técnica é melhor? Existe uma superioridade de uma cirurgia em relação à outra? Esse é o assunto da nossa conversa de hoje. Eu sou o Dr. Alberto Gottfried, médico, ortopedista, especialista em cirurgia da coluna vertebral. Bom, você tem uma hérnia de disco cervical, a gente sabe que a grande maioria das hérnias de discos cervicais respondem bem ao tratamento clínico, ao tratamento não cirúrgico, mas isso não se aplica, obviamente, a todos os casos. Existem aquela parcela de pacientes que ou tem perda de força importante, ou dor irradiada para o braço, ou mesmo compressão da medula com sinais nos 4 membros e perda de equilíbrio, quedas, e que são então candidatos à cirurgia. Agora, pensando na cirurgia em si, nas opções cirúrgicas, existem pelo menos 3 grandes opções que variam não só com o tipo de problema, a localização da hérnia, o tipo da anatomia do paciente, os sintomas, presença ou não de instabilidade, mas como também a preferência do cirurgião. Tem cirurgiões que preferem condutas mais, por exemplo, descompressivas. Tem cirurgiões que preferem trocar o disco por um disco artificial e também aos casos para fusão. Então, o que eu vou falar aqui para vocês hoje, tentar explicar para vocês entenderem de uma maneira bem simples, o que consiste cada uma dessas cirurgias para a hérnia de disco cervical, Lembrando que nós estamos falando sobre hérnia de disco cervical, hérnia no pescoço, que dá sintomas irradiados em geral para o braço, Então, o mais comum é comprimir aqui no pescoço, a dor trafega pelo braço, pode até a mão, sensação de dormência, dor que piora com os movimentos cervicais, fraqueza no braço ou no cotovelo, em algumas pessoas dificuldade para escrita, tato fino e também incoordenação motora. Muito bem, o que leva então a gente a definir, em primeiro lugar, se a cirurgia será feita pela via anterior, via anterior pela cervical, pela parte da frente da cervical, ou pela via posterior. Então tem 2 coisas que me fazem diferenciar o acesso entre anterior e posterior. O primeiro deles é a localização da compressão nervosa, Ou seja, nas compressões nervosas, que são mais laterais, isso aqui é a lombar, tá bom, pessoal? Eu estou exemplificando com a lombar, mas imaginando que isso aqui fosse a cervical. Então, numa compressão bem lateral, mais lateral do que a medula, Então, uma compressão lateral, comprimindo uma raiz nervosa do braço, lateral à medula, sem que exista nenhum tipo de instabilidade mecânica, eu entendo que a cirurgia por via posterior é bastante elegante e eficaz, Quais são as principais vantagens da cirurgia posterior? A principal delas é que, geralmente, para hérnias de disco, dispensa a colocação de implantes. Então, ela é puramente descompressiva, muito parecido com o que a gente faz na cirurgia de hérnia de disco lombar, que a maioria delas a gente consegue retirar o fragmento sem colocar nenhum tipo de implante. Qual é a diferença, então? Por que na cervical a gente coloca mais implantes? Porque quando essa hérnia está localizada perto da medula, em geral na frente da medula, fica difícil acessar ela por trás, sem colocar em risco a função da medula. Isso é diferente da lombar. Na lombar a gente consegue afastar um pouquinho o saco dural para retirar a hérnia e ele aceita mais mobilização do que na região do pescoço.
Mas quando está lateral a medula, você não precisa chegar perto da medula, né? Então isso traz bastante segurança. A cirurgia pode ser feita por via de acesso posterior, tanto faz, né, por vídeo ou por pequenos tubos e microscópio, né? A cirurgia é basicamente a mesma, os resultados são muito parecidos, muito semelhantes, com melhora da dor, né? Melhora da força motora, que frequentemente requer fisioterapia também, né? Então, quando há perda de força, é importante falar isso, que quando há perda de força, a cirurgia melhora a compressão do nervo, mas é muito importante a complementação fisioterápica, né? A força não volta totalmente do dia para a noite após a cirurgia, né? É até esperado que tenha alguma melhora de força imediata, mas certamente a fisioterapia vai trazer muito benefício depois. Então tem uma lição de casa aí para ser feita depois da cirurgia. Agora, quando a compressão é anterior à medula, né, então ela está mais medial e não existe indicação para o acesso posterior, ou quando existe algum grau de instabilidade mecânica ou deformidade, né, cifótica que mereça correção, a cirurgia por via anterior é indicada, né? Uma cirurgia bastante anatômica, né? Então aqui na cervical é possível chegar na coluna sem ter que cortar muito músculo, né? Simplesmente afastando com delicadeza as estruturas cervicais. Isso facilita obviamente muito a recuperação, porque isso faz com que a recuperação pós-operatória seja muito pouco dolorosa. A cirurgia consiste, então, a gente tem duas opções, né? Indo por via anterior, ou se tira o disco todo, coloca-se um espaçador preenchido por osso e a gente faz a fusão, faz grudar uma vértebra na outra, né? Podendo ser adicionado microplaquinhas com parafusos, ou esse espaçador já ter parafusos acoplados, né? Essa é a artrodese ou a CDF, que é a abreviação em inglês de Anterior Cervical Discectomy and Fusion, ou seja, dissectomia cervical e fusão por via anterior. A gente faz grudar uma vértebra na outra. Ou então existe uma outra opção de retirar o disco todo, descomprimir o nervo e colocar uma espécie de disco artificial que mantém em tese o movimento entre as vértebras. Bom, existe uma vantagem teórica, né, a favor da substituição do disco, né? Por quê? Porque em tese se manteria movimento, né, localizado, e a cirurgia do disco reduziria a chance do desgaste do disco vizinho, né, por sobrecarga. Na prática, isso é bem interessante, mas na vida real, né, os melhores estudos que compararam as técnicas mostram que elas são muito equivalentes, muito semelhantes, né? Por quê? Porque a perda de movimento de uma fusão cervical é muito, muito pequena, ela é praticamente imperceptível numa cirurgia de um nível, né? São aproximadamente 7 graus de movimento de um arco que vem mais ou menos em 130, é muito pouco. Ou seja, isso não atrapalha a vida do dia a dia, para o trabalho, para o lazer, para esporte, mesmo para quem faz esporte em nível competitivo, tá? E a outra vantagem, né, que é teórica, de que isso não sobrecarregaria o disco adjacente, operando-se com técnica adequada, respeitando a anatomia dos discos vizinhos, percebeu-se que isso não faz diferença também, né? Mas, por outro lado, ambas trazem bons resultados no sentido de melhora da dor, melhora da função e restabelecimento aí completo das atividades para quem faz esse tipo de cirurgia. Então, isso vai muito da preferência do cirurgião, né? Em relação à cronologia, a cirurgia por fusão anterior, a CDF, é uma cirurgia mais antiga, né? E por outro lado, também mais comprovada, digamos assim, resultados que têm 70, 80 anos, pacientes realmente com um segmento muito longo, de 50 anos ou mais aí de cirurgia, porque é uma técnica que tem uns 70, 80 anos pelo menos, né? Ao passo que a cirurgia de artroplastia é uma técnica mais nova, né? Tem, sei lá, 25, 30 anos, então os pacientes têm um segmento um pouco menor, mas os resultados a médio e longo prazo também são encorajadores. Então, assim, a conclusão que eu deixo aqui para vocês é que o cirurgião vai escolher o melhor caminho, né? Existem casos para anterior
casos para posterior, né, por aqui ou por aqui, né, os resultados são bastante consistentes, tanto por via posterior quanto anterior, né, e as técnicas são seguras e eficazes. Acho que essa que é a mensagem que deve ficar desse vídeo. Tanto por via anterior quanto posterior, descompressão, fusão ou artroplastia são seguras e trazem resultados consistentes. Até lá, até a próxima semana, nos vemos na quinta-feira que vem. Tchau, tchau.